Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Palavras de esperança, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, de 1 a 8, cuidado e respeito com os mais velhos. Seu coração esteja aberto ao agir de Deus, ao amor de Deus e a tudo que o Senhor tem reservado ao seu coração. Vamos à leitura. Vamos ouvir atentamente o que a leitura quer nos ensinar e direcionar-nos nesse dia. Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai. Aos moços como a irmãos, às mulheres de idade como a mães, às jovens como a irmãs com toda a pureza. Honra as viúvas que são realmente viúvas. Se uma viúva tem filhos ou netos, como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever da piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam, porque isto é agradável a Deus. Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a sua esperança em Deus, persevera noite e dia em orações e súplicas. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recorda-lhes isto, para que sejam irrepreensíveis. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, a palavra de Deus, mais uma vez, nas cartas de Paulo, vem revelar a preocupação de Paulo e da comunidade, principalmente com os mais velhos e, logicamente, com as viúvas. Então, a leitura de hoje, ela tem um endereço certo. Mas quando eu li aqui, eu ficava pensando, como que a sociedade anda nos últimos tempos. Hoje há uma rejeição muito grande, por exemplo, quando se fala em filhos. Eu conversando com um casal recém-casado, ainda brinquei com eles assim, e aí, que dia que o bebê vai chegar? Aí a esposa olhou para mim e falou assim: Deus me livre, eu não quero nem saber de falar em menino, a gente vai arrumar um cachorro aqui em breve. Aí eu fiquei tão assustado na hora que eu não dei conta nem de responder. Aí conversa vai, conversa vem, o assunto continua. E depois que passou um tempinho, aí eu conversei, não, mas é muito importante a questão de um casal, é importante demais, o filho. Tentei conversar de alguma forma, não. Por parte dela, principalmente, de jeito nenhum, não quer isso de jeito nenhum. E voltou a insistir na ideia do cachorro. Falei, não, mas você pode ter o cachorro e ter o filho. Nada impede de você ter o cachorro, não. Que loucura por ter um cachorro, Então hoje as pessoas estão substituindo. A verdade é essa. Então, o cachorro é teoricamente mais fácil cuidar, não tem que gastar, Então, vamos arrumar um cachorro. Hoje os cachorros são mais idolatrados que o ser humano, são mais valorizados que o ser humano. Hoje se paga a consulta para um cachorro, para um gato de R$800, uma cirurgia, mas não tem coragem de fazer isso para um filho, Então essa é a sociedade hoje. Eu não posso nem falar muito, senão vai causar muita revolta, porque o que eu penso é bem ao contrário do que a sociedade hoje vive. E acho que o assunto aqui não é esse, Então em outro momento eu falo isso. Eu falo abertamente o que eu acredito e seja o que Deus quiser. Mas o assunto de hoje, então, é a questão do cuidado com os mais velhos. E aí eu estava dizendo, para entrar nesse assunto, eu falei dessa questão de filho. E hoje a gente observa também um total desrespeito por parte dos filhos e por parte da família com os mais idosos.
Começou a dar trabalho demais, manda para um asilo, manda para uma casa de repouso aí, eles vão cuidar lá. E se der, eu vou lá ver. Então assim a gente percebe, isso não é de hoje não, isso já é de muito tempo, né? E graças a Deus que esses lugares existem, porque tem pessoas também que não tem ninguém, né, por si, não tem nenhuma família. Aí eu fico pensando nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, tão vazia de valores aí. Eu não quero um filho, tudo bem, cada um faz o que quer da vida, cada um sabe da sua vida. Eu não quero um filho. Aí a pessoa passa os anos, a solidão poderá bater a sua porta e quem vai cuidar daqui a alguns anos? Porque acho que as pessoas estão esquecendo que elas vão envelhecer. Ah, meu Deus, vai ficar todo mundo jovem. Estamos esquecendo que vamos envelhecer. Quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar da mãe, do pai? Não vai ser mãe nem pai, né? Porque muitos não querem ser mãe nem pai. Quem vai cuidar do homem e da mulher que vão ficar idosos um dia? Você vai dizer assim, mas muitos filhos não estão nem aí. Não, eu infelizmente sei disso também. Mas acho que é importante eu colocar esse ponto de reflexão para que muitos que estão vivendo nesse egoísmo que o mundo está pregando, comecem a pensar, um dia eu vou ficar velho, um dia eu vou ter mais idade, vou precisar de ajuda. Quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? Acho que as pessoas hoje estão tão preocupadas em dinheiro que pensam que o dinheiro compra tudo, né? Mas o dinheiro não compra amor, ele pode comprar prazer, mas o amor verdadeiro ele não compra. Então acho que a sociedade hoje vive num desleixo tão grande dos valores que essa leitura ela incomoda muitos corações. Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai, aos moços como a irmãos. Deixa eu fazer uma entrega essa semana em uma casa. A forma que o neto tratou a avó na minha frente, eu quase chorei. Parecia que ela era um animal, um lixo, um resto. Eu lá e ele tratando ela aos gritos, né? Eu vendo aquilo, falei, meu Deus, o que está acontecendo com o povo? Eu fiquei tão sem graça. Eu queria sair do lugar na hora, porque como eu estava no horário de trabalho, né, o meu silêncio com certeza incomodou, que ela olhou toda sem jeito para mim. E eu fico às vezes assustado como que as pessoas tratam, principalmente os mais velhos, os avós. E às vezes eu fico assustado de ver a forma que as pessoas tratam os mais de idade, né? Muito triste, porque eles não têm a tecnologia, né? Alguns, porque não gostam, porque gostam mais do silêncio, aí são chamados de velhos, de bregas, de tantos apelidos feios, né? Eu acho que isso é algo que nós devemos pensar. Como tratar os mais idosos, né? Com respeito, com o olhar de ternura. Mas o fulano é muito chato, ele é muito difícil. Eu sei que às vezes tem alguns que são mais rabugentos, mais estressados, mas onde não tem amor, coloque o amor e o amor nascerá. É assim. Vamos tratar com amor, vamos fazer a nossa parte. Eu não sabe os reais motivos. Será que no coração dessa pessoa não tem muito trauma, ódio, sentimento negativo que não foi curado, desamor? Então vamos ter um pouco mais de misericórdia com aqueles que são mais de idade, né? As mulheres de idade, como as mães, devem ser tratadas. As jovens devem ser tratadas como as irmãs e com toda a pureza. Então, Paulo diz a Timóteo como ele deve se proceder com os anciãos, né? Com as mulheres já de idade, com os jovens e com as jovens. Então, esse primeiro versículo ele fala do respeito de uma forma muito ampla. Agora, a partir daqui, vai falar muito sobre as viúvas, que era uma preocupação do próprio Jesus na época. E claro, Paulo vai refletir isso em várias leituras, em várias passagens,
das suas cartas. Então aqui é uma dessas que ele destaca exatamente a questão da viuvez. Honra as viúvas que são realmente viúvas. O que quer dizer isso? O versículo 3 está explicado lá no rodapé. Aquelas que, permanecendo sem família, formavam uma espécie de confraria, ou aquelas cuja indigência as obrigava a viver a cargo das comunidades, ou seja, aquelas que não tinham mais ninguém por elas, né? O marido morria e às vezes os filhos ou não tinha filhos ou já vivia longe dos filhos, né? Não sei qual que é a realidade de contexto, mas as que realmente eram viúvas, que estavam sozinhas. Se uma viúva tem, aqui vai explicar, filhos ou netos, como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever da piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam, porque isto é agradável a Deus. Ou seja, a primeira obrigação de cuidado por parte dos filhos em relação, principalmente à mãe, à viúva. Mas hoje, é claro, também nós refletimos isso em relação dos filhos com o pai, com aquele que é viúvo. Hoje nós percebemos uma realidade muito diferente. Hoje as pessoas, nem todos, nem todas ficam viúvos ou viúvas, né? Quando o esposo ou a esposa falece, passa-se um tempo e a pessoa já arruma alguém para viver. Claro que não é todo caso, estou explicando, né? E o Paulo vai explicar isso aqui pouco abaixo. Eu vou entrar nesse detalhe, não, daqui a pouquinho nós vamos refletir isso. Mas está dizendo daquelas que vivem sozinha, a partir do momento que perde o esposo, é a primeira missão dos filhos cuidar. Primeira atitude é o filho ou a filha que deve agir e cuidar desse pai ou dessa mãe que está sozinho ou sozinha. Esse é o primeiro ponto. Versículo 5. Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas, porque naquela época não se tinha uma aposentadoria, não se tinha uma pensão. Então, a mulher que já não trabalhava fora, que já não tinha essa liberdade que se tem hoje, ela realmente se encontrava desamparada. Então aqui a primeira atitude era, se tivesse filhos cuidar. Se não tivesse filho, ia viver realmente segundo a ajuda da comunidade. Não tinha o que fazer. Não tinha aí como ela se sobreviver. Por quê? Porque não tinha esse olhar como se tem hoje. Então muitas viviam na indigência, muitos viviam na humilhação. Às vezes não tinha uma casa de morar, já imaginou? Vivia na mendigância. Isso é muito triste só de pensar. Aí o versículo 5, versículo 6, né? Não, o versículo 5 termina dizendo que ela deve perseverar a noite e dia nas orações e súplicas, clamando a Deus o socorro, pedindo a Deus que não a desampare, né? Então é esse sentido, viver em constante oração. Versículo 6, aquela, porém, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Às vezes tinha também aquelas que, a partir do momento que ficava viúva, às vezes por uma necessidade, poderia se entender assim, né? Para não passar fome, ia se entregar aos prazeres, né? Aos prazeres carnais, logicamente. Mas às vezes muitas também era por, desculpa a expressão, tá? Por falta de vergonha na cara, por respeito. Que às vezes tinha os filhos, tinha quem ajudaria, mas quis se entregar aos prazeres carnais. Claro que é uma expressão muito pesada que eu usei aqui, se tratando de, mas eu quis que você me entendesse, que muitos também, em muitos casos, se entregam aos prazeres, aos desejos da carne e vão viver como se nada existisse, né? Então, assim, é algo muito doloroso, muito difícil até de falar, até de pregar. Mas são fatos que eu particularmente conheço realidades hoje de mulheres que vivem dessa forma,
que tem lá, sei lá, independente da idade, vivem com um total desrespeito à sua própria vida e como se dependesse somente dos prazeres deste mundo para viver. Então, são realidades muito difíceis, mas são realidades reais, né? E aí a palavra vai dizer que, embora elas estejam vivendo, elas estão mortas. Estão mortas o quê? No sentido da fé. Estão mortas, não estão pensando na vida eterna, estão pensando somente no momento atual. E aí o versículo 7 fala assim: recorda-lhes isto, para que sejam irrepreensíveis. Quem se descuida dos seus e principalmente dos de sua própria família é um renegado pior que um infiel. Ou seja, é uma obrigação no sentido moral, né, no sentido família, de cuidarmos daqueles ou daquelas que se sentem ou que são desamparados, que estão sozinhos, que estão abandonados. É missão nossa. Hoje você pode dizer: mas eu prefiro viver igual eu sei, que acredito eu que às vezes muitas pessoas que vivem essa realidade da viuvez estão me ouvindo. Viva de forma santa, minha irmã, meu irmão. Aqui depois, na continuidade da leitura amanhã, vai falar a respeito de casar-se outra vez, e a palavra não está dizendo que é errado não, viu? Nós vamos explicar isso amanhã. A primeira parte da palavra está chamando a atenção do cuidado das pessoas para com os de mais idade, principalmente com as viúvas, que não tinham naquela época nenhum amparo. A palavra também está dizendo de como as viúvas devem se comportar, no sentido do respeito, de buscar a oração, a súplica, estar perto de Deus. É isso que a leitura de hoje está destacando. Cuidado para não viver somente em busca dos prazeres carnais. É isso um dos pontos da leitura. E, claro, o cuidado dos filhos para com os pais, daqueles que estão à sua volta e aquelas que realmente necessitam. Também a missão da comunidade ajudar no cuidado e no amparo às pessoas que vivem essa realidade. Muitos são abandonados. Quem vai cuidar? A igreja, que em nossa cidade está cheio aí de recantos, né? Que a igreja, inclusive, está à frente, que a Sociedade São Vicente de Paulo, com o seu trabalho extraordinário e bonito, cuidam das vilas, né? Cuidam aí das casas vicentinas. Aqui mesmo que eu me lembro, eu conheço 3 comunidades, né? três recantos, onde são aí os vicentinos, os confrades, né? Que tem todo um cuidado e faz um trabalho lindo, com amor, com respeito, são bem cuidadas, tem saúde, limpeza, alimentação. Isso é bonito, isso é o zelo da igreja para com aqueles ou aquelas que foram abandonados, ou que não tem ninguém por eles, ou que são doentinhos, ou que são casos de pessoas especiais, né? Uma última visita que eu fiz, já tem um bom tempo, numa dessas vilas, a gente percebe lá pessoas com síndrome de Down que foram abandonadas, pessoas que já são mais de idade, pessoas com problemas mentais, e que ali recebem um carinho, uma atenção muito, muito, muito especial. Então, eu louvo a Deus por todas essas iniciativas da igreja, e eu posso dizer de forma especial aos vicentinos: louvado seja Deus pelo trabalho tão bonito, tão nobre que vocês fazem. Obrigado, tá? E que cada um de nós tenhamos um cuidado especial com aqueles que são mais de idade. Senhor Jesus, dai-nos um coração acolhedor. Dai-nos um coração que saiba valorizar as pessoas mais de idade que estão à nossa volta. Os avós, os avós. Valorizar, Senhor, e respeitar a cada um com carinho, com zelo, com admiração. Que nós possamos, Senhor, amparar aqueles que se sentem sozinhos, abandonados, aqueles que se sentem renegados e rejeitados por sua família. Que através dessas palavras de esperança, o Senhor alcance o coração de cada pessoa, de cada idoso, de cada idosa que se sente sozinho. De forma especial, aquela senhora que me ligou ontem e ficou quase 20 minutos no telefone comigo, dizendo: eu sou muito sozinha. E às vezes eu choro tanto aqui em casa, meus filhos passam meses e meses sem vir me visitar. Jesus,
Trabalha no coração da sociedade no tempo de hoje, porque infelizmente temos tempo para tudo e às vezes não temos tempo para os nossos tesouros, que são os nossos pais e mães, avós e avós. Que nós tenhamos a humildade, a coragem de assumir o nosso lugar, de cuidar com todo o respeito desses que são tão importantes em nossa vida, para que nós tenhamos o coração em paz no momento que eles partirem. Porque muitos estão carregando no coração o peso da tristeza por não terem feito a sua parte enquanto eles estavam aqui. Que nós possamos ser mais acolhedores, mais responsáveis, mais amáveis e mais humildes para cuidar com todo carinho daqueles que com certeza ajudaram a cuidar de nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como Deus é santo. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.